Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. O programa Espírito e Vida de hoje vai trazer um tema que desperta muito interesse. Vamos falar sobre a prática mediúnica. O que é ser médium? Como praticar a mediunidade corretamente? Qual o caminho para ser um bom médium? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o coordenador do estudo sistematizado da doutrina espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e ex-presidente da Federação Espírita, Assis Pereira. Assis Pereira é professor universitário, orador espírita e também, como eu já falei, foi presidente da Federação. Assis, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nilo. É uma satisfação estar com vocês, participando desse programa. Assis, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, conceitua a palavra médium em O Livro dos Médiuns da seguinte forma: toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau e intensidade, é médium. E acrescenta ainda que essa faculdade é inerente ao homem. Sendo a mediunidade inerente ao homem, concluímos que todos somos médiuns. E se todos somos médiuns, como ser médium sem ser espírita? Na realidade, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele nos traz estudos importantíssimos sobre a mediunidade, porque nós entendemos que Allan Kardec, ele inaugura a chamada fase da mediunidade positiva, onde a mediunidade ela deixa de ser vista como algo supersticioso, da órbita do maravilhoso, do sobrenatural, e passa a ser entendida como uma faculdade humana. Então, nós percebemos que Allan Kardec desenvolve, através do seu trabalho,
começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita e as demais obras que ele codifica, vários estudos em que a temática da mediunidade, ela apresenta-se como um recurso auxiliar para o progresso do próprio espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. Se todas as pessoas, de uma maneira geral, são médios, não são só os espíritas que são médios, não é? Como que uma pessoa de outra religião começa a sentir mais fortemente a presença de espíritos em sua vida? E às vezes até a família leva ao médico e o diagnóstico é de loucura, de uma psicopatia, não é? Como é que isso deve ser abordado, como deve ser resolvido? Entendemos que, à luz do Espiritismo, essa questão deve ser abordada com muito cuidado, principalmente para diferenciar os problemas que são da órbita mais do espírito enquanto encarnado, das questões que envolvem a prática e a vivência da mediunidade. Muitas vezes a pessoa ela é portadora de um processo de perturbação interna dela mesma. Então nós temos que diferenciar daquele campo em que a pessoa tem uma faculdade mediúnica aflorada ou uma faculdade mediúnica que, se devidamente atendida, poderá gerar frutos de realização na vivência do bem, da melhoria íntima. É necessário muito cuidado nessa diferenciação, porque muitas vezes nós vemos pessoas que chegam às casas espíritas, elas estão com problemas espirituais, tanto delas quanto de influências espirituais. Isso não quer dizer que há uma mediunidade a ser cultivada. Por isso, faz-se indispensável, principalmente nas casas espíritas, que recebem pessoas de diversas procedências, muito critério para que a pessoa, primeiro, ela seja atendida fraternalmente, ela possa ter um atendente fraterno que possa ouvi-la para percebê-la melhor e possa encaminhar o seu tratamento, digamos assim, espiritual da melhor forma possível, através de palestras, através de estudos, de leituras de obras espíritas, para que a prática da mediunidade ela possa ser antecipada de uma compreensão melhor por parte da própria pessoa do que seja o espiritismo, do que seja a mediunidade, das implicações da mediunidade com Jesus. Falando em Jesus, Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Ele se referia ao dom da mediunidade? Acreditamos que quando Jesus coloca essa expressão, dai de graça o que de graça recebestes, ele está nos mostrando que os dons espirituais são patrimônios do Espírito, eles não devem ser mercadejados, eles devem ser trabalhados com aquela compreensão e visão espiritual. O Espiritismo nos coloca que a mediunidade ela deve ser praticada santamente, religiosamente, com recolhimento, com consciência do que seja a mediunidade. Porque o que é a mediunidade? É uma faculdade que possibilita o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. De modo geral, todos nós somos médiuns, de modo geral, não é? Aqueles, como você bem disse, aqueles que têm uma faculdade mediúnica mais definida, mas mediunidade significa realmente meio, né? Intermediário. E nesse processo de mediação, todos nós sempre somos intermediários de alguém ou de alguma coisa. Né? Assis, às vezes as pessoas, eu conheço muitos casos, de pessoas que não querem se dirigir a um centro espírita, não procuram um centro espírita, por medo, por receio de ser convocado ao trabalho. Ou seja, já que você tem a faculdade mediúnica, é necessário que se torne um médium ativo, um médium militante, não é? E a pessoa não quer, por esse ou aquele outro motivo, estudo, responsabilidades profissionais, etc. Então, é realmente necessário que o portador de mediunidade assuma essa atividade efetivamente? É preciso, primeiro, que essa pessoa tenha uma percepção das suas condições como espírito eterno, em processo de evolução espiritual, tendo a mediunidade como uma oportunidade
oportunidade de crescimento espiritual. Mas a mediunidade não é algo imposto. A mediunidade é um patrimônio do espírito que deve ser incentivado. É uma percepção espiritual. Por isso, a pessoa precisa estudar a doutrina espírita, precisa conhecer as obras básicas da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec, ter essa visão da mediunidade não como desgraça, porque uma coisa não é obrigada. A mediunidade ela tem que ser exercida de forma consciente, de forma responsável, lúcida. Aquele que tem a felicidade de estudar, compreender e vivenciar a mediunidade no parâmetro que a doutrina espírita nos apresenta, essa pessoa é uma pessoa altamente saudável, equilibrada, harmonizada, mas sempre fazemos as nossas ressalvas com relação a essas questões de que tem que praticar, tem que exercer uma mediunidade assim, sem um roteiro, sem uma oração. Porque, na realidade, o médium espírita, ele tem a mediunidade como um programa de vida, e um programa de vida do mais alto nível espiritual. Voltaremos a falar nisso daqui a pouco. Estamos aqui com Assis Pereira, conversando sobre mediunidade. Vamos a um breve intervalo. Fique ligado, voltamos já. Continuamos aqui com Assis Pereira, conversando sobre a prática mediúnica. Assis, o cinema, as telenovelas, muitas vezes abordam o tema da mediunidade. O filme Ghost, por exemplo, aquela atriz negra faz um papel de uma médium cômica, não é verdade? E acho que talvez tenha sido o primeiro filme a trazer esse tema de uma forma lúdica. Atualmente há uma novela que também aborda a questão da mediunidade de uma maneira indireta. Mas a mídia sempre trata a mediunidade como algo cômico, engraçado, às vezes até levando ao ridículo. Isso prejudica, de alguma forma, a compreensão que as pessoas leigas têm a respeito da prática mediúnica, ou seja, essas criaturas passam a encarar a mediunidade como algo engraçado, divertido e não como uma coisa séria? Às vezes sim. Outras vezes essas pessoas se tornam curiosas e elas começam a procurar as casas espíritas, as obras espíritas. De certa forma, nós entendemos que é um chamado, é um momento em que a mídia possibilita a divulgação da mediunidade, mesmo dentro dos limites, como a apresentação ela é feita. Mas, de qualquer forma, entendemos que é um caminho para que muitas pessoas também possam despertar para a doutrina espírita e perceber que o espiritismo é algo sério, é uma doutrina que tem uma fundamentação científica, filosófica, religiosa, com suas consequências éticas. E entendemos que todos esses programas, dentro das características com as quais eles se apresentam, são oportunidades valiosas para que as pessoas elas possam também despertar para o estudo da doutrina espírita, para os aspectos da mediunidade, e entendemos que há uma grande contribuição, sem dúvida, mesmo com essas limitações, né, como nós percebemos. Concordo com você. Eu acho que as pessoas sabem distinguir perfeitamente a linha do cômico e a linha do sério, né? Mas falando nisso, como seria então praticar a mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus, ela parte da compreensão de que a mediunidade é uma faculdade a serviço do bem, onde o médium, integrado nas suas responsabilidades, dentro da especificidade que tratamos de uma casa espírita, ele procura exercer essa mediunidade voltado à vivência do amor, da caridade, dos sentimentos elevados. Assim, nós percebemos que a mediunidade ela vai sendo cada vez mais engrandecida no seu aspecto espiritual, porque a característica principal do médium espírita, que é o médium cristão, é ele realizar o bem de forma espontânea,
com amor dentro de si, doando o que ele tem dele mesmo, para que as outras pessoas se sintam melhores, mais felizes, elas procurem compreender melhor a vida. Agora é importante, Nilo, perceber que o médium deve ser um instrumento para que a pessoa possa chegar até Jesus. Então, Jesus, para nós, ele está no centro, como Deus deve ser o tema central da nossa vida. O médium, em si mesmo, ele é um instrumento, né, da ação dos bons espíritos. Ele é um colaborador de Jesus. Ele é um meio, não é? E aí eu queria que você esclarecesse os telespectadores que não conhecem a doutrina espírita. O que é efetivamente ser médium? O que é mediunidade? Assim, bem didaticamente. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, na ajuda ao próximo, esclarecendo sobre o objetivo da vida, esclarecendo porque nós estamos aqui reencarnados, apontando os caminhos luminosos do Evangelho para que as pessoas também possam crescer espiritualmente, porque uma questão importantíssima que envolve o médium espírita é que ele não cria dependências em relação às pessoas que o procuram. Então, é aquela pessoa que está sempre mostrando a importância da vivência do bem, do perdão, da reforma íntima, tendo Jesus como modelo e guia. Logo, ele é uma ponte para que a pessoa se aproxime dos valores superiores. Chico Xavier foi essa ponte? Chico Xavier foi um ajudante do mundo espiritual? Sem dúvida, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone A. Pereira e tantos médiuns dedicados nesse Brasil inteiro foram pontes seguras que possibilitaram o acesso ao conhecimento superior. Assim, o médium espírita ele tem um compromisso que é trazer a pessoa ao convívio das lições de Jesus e fazer com que cada um assuma o seu projeto de vida, o seu projeto de iluminação espiritual. Logo, o médium espírita, ele é alguém que colabora com Jesus no crescimento do próximo, seu irmão. Alguém em casa não está nos ouvindo, está nos vendo, e está se perguntando, como que eu faço? Como que eu devo fazer? Quais os passos que eu devo seguir para me tornar um médium de verdade? O que é que você diria a essa pessoa? Primeiro, busque a sua evangelização. Busque a sua melhoria espiritual. Busque a sua reforma interior. Procure ser sal da terra, luz do mundo, como recomenda Jesus. Faça primeiro um esforço em si mesmo de melhoria, de reforma íntima, antes de abordar o mundo espiritual. E a partir de uma vivência consentânea com os ensinamentos evangélicos, procure servir ao próximo onde você esteja, adentrando-se pelo conhecimento do Espiritismo e, dentro das suas possibilidades, integrando-se a uma equipe de trabalhos dentro da casa espírita ou em algum recanto onde você possa servir com o bem, porque nós sabemos que os médiuns estão em toda parte. O que a gente depreende do que Assis está nos expondo é que o médium e todos nós, em última análise, somos servidores do Pai. Temos uma tarefa a cumprir, não é verdade? Sem dúvida. Muito bem, vamos continuar a conversar com Assis Pereira sobre mediunidade daqui a pouco, no próximo bloco. Fique ligado que nós voltamos já. Agora passamos ao quadro O Espírito e Vida Responde, com pergunta dos nossos telespectadores. O que a doutrina espírita orienta para que quem exerce a prática mediúnica possa identificar o animismo e a mistificação? Podemos dizer que a mediunidade ela está intimamente relacionada, né, com a questão anímica, porque o animismo é a manifestação da alma do próprio médium. A mediunidade ela é uma expressão da ação dos espíritos, só que nessa
concretização, nessa efetivação desse intercâmbio com o mundo espiritual, quem é o intermediário é a alma do próprio médium. Então, nós entendemos que o animismo é um aspecto do processo mediúnico. Ele não desinfirma, digamos assim, a mediunidade. A mistificação já é uma outra questão, né? Porque a mistificação é quando nós dizemos assim, um espírito mistificou, um espírito iludiu o médium, um espírito menos feliz enganou o médium. Entendemos que o médium espírita, ele não mistifica, naquele sentido de que não engana ninguém, porque ele não há interesses subalternos envolvendo a prática da mediunidade cristã. O que pode haver muitas vezes são os limites, né, dessa filtragem dessa mensagem. Mas o importante é que nós percebamos que quando o médium é um médium idôneo, é um médium respeitável, ele está dentro dos valores do Evangelho, ele é um colaborador de Jesus, ele não tem interesse em auferir benefícios materiais com aquele exercício da mediunidade, nem ele precisa estar criando situações, porque a mediunidade é autêntica, num processo mediúnico, consciente, responsável e idôneo. Eu gostaria de saber sobre a importância do estudo na prática mediúnica. O estudo é fundamental para a compreensão da doutrina espírita, da mediunidade e das consequências da vivência da mediunidade com Jesus. Sem o estudo da mediunidade, essa vivência mediúnica ela fica altamente limitada, porque o médium espírita, principalmente, ele é um colaborador do mundo espiritual, como nós dissemos anteriormente, é um ajudante do mundo espiritual, só que ele não é aquele ser passivo, ele é alguém que está permanentemente integrado dentro do compromisso da mediunidade. Então, dessa forma, é necessário que o estudo da codificação espírita, das obras de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus, as obras espíritas sejam o respaldo seguro para que esse médium tenha uma melhor desenvoltura no exercício consciente da sua faculdade mediúnica. Como é que estão os avanços, as pesquisas com relação aos avanços científicos ligados à prática mediúnica? Nós entendemos que os estudos científicos, desde Allan Kardec, que é um marco decisivo na história da mediunidade, porque antes de Allan Kardec, nós temos a prática empírica da mediunidade. Com Allan Kardec é construída a mediunidade positiva, fundamentada no fato mediúnico. Kardec ele constrói toda uma metodologia científica para o estudo da mediunidade. E nós temos, a partir de Kardec, os clássicos da doutrina, até chegarmos nos dias atuais, com os estudos conduzidos por Hermínio Corrêa de Miranda, Hernani Guimarães e tantos outros estudiosos do fenômeno espírita, respaldado com a fundamentação de Allan Kardec, com a metodologia vivenciada por Kardec, que estabelece parâmetros seguros para o exercício da mediunidade. Nós gostaríamos de indagar o que poderíamos fazer para que os membros do grupo mediúnico, como também alguns dirigentes de grupo, pudessem estudar mais a doutrina para que o trabalho fosse mais condizente com as orientações de Kardec e do próprio Cristo. Acreditamos que os dirigentes de grupos mediúnicos, de grupos espíritas, devem ter como primeiro objetivo o estudo da doutrina espírita, para que eles, como condutores, né, de agrupamentos espíritas, né, de casas espíritas e, consequentemente, de pessoas que se adentram no terreno da mediunidade,
essas pessoas possam ter dos condutores, dos dirigentes, as melhores referências, tanto da doutrina espírita, quanto da própria vivência espírita, expressa na conduta, na melhoria e nas atitudes de cada um de nós. Agradecemos a presença de Assis Pereira em nosso programa. Assis, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, é uma satisfação sempre renovada estar com vocês. É nossa satisfação também. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí: O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Diversidade dos Carismas, de Hermínio Correio de Miranda, Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Xavier, pelo Espírito André Luiz, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Ivone Amaral Pereira, Mediunidade Espírita, de Wagner Gomes da Paixão e Ivone Amaral Pereira,